a Deus. Como é uma noite que Jesus vai curar, ainda nessa noite, a mensagem nessa noite são as apresentações. E a maior mensagem vai ser essa agora do teatro. Então preste bastante atenção. Mas eu só quero contar um testemunho. Meu pai, há 7 anos atrás, foi condenado pela medicina. A medicina deu 3 meses de vida para o meu pai. O máximo que deram é 4 meses. E uma equipe do Mário Gata chegou até a fazer na minha frente os cálculos quais seriam os gastos que eles teriam de medicamento com meu pai durante esses 4 meses de vida que meu pai teria. E passamos por vários oncologistas, passamos por vários especialistas e todos deram o mesmo resultado. Mas graças a Deus que nós oramos, pedimos ao Senhor, falei, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que liberta, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Uma profeta disse que meu pai ia morrer, eu liguei e falei assim, quem disse pra você que meu pai vai morrer? Porque o Deus que você serve é o mesmo que eu sirvo, tirei satisfação mesmo. Falei, Deus, a última palavra não é do homem nem do profeta, a última palavra é tua e é com a tua palavra que eu vou ficar. Por que a medicina dizia? O meu pai tinha câncer no pulmão, câncer de próstata, ele tinha metástases ósseas no corpo inteirinho, mandíbula perfurada por cada metástase. Então para o meu pai não tinha mais saída, a bexiga já comprometida, para ele não tinha mais saída. Mas o Deus do impossível, ele fez assim o impossível acontecer. E hoje meu pai, depois de 7 anos, meu pai está aí totalmente curado, nunca fez uma quimioterapia, nunca fez uma radioterapia, nada. Sabe o que é isso? Deus cura, Deus liberta. É fácil dizer que Deus vai curar uma gripe quando a gente pode tomar um remédio. É fácil dizer que Deus vai curar uma dor de cabeça quando a gente pode tomar um medicamento. Irmã, você não quer tentar acalmar ele lá na escolinha, Daiane? Você não quer tentar acalmar ele na escolinha? Você quer ir lá na escolinha tentar acalmar ele? Então Deus é o Deus do impossível. Então creia que o impossível vai acontecer na noite de hoje. Se o Senhor curou meu pai, Ele vai curar. Eu quero dizer, tem várias pessoas com depressão aqui dentro. Talvez você não tenha coragem de assumir e dizer assim, não, eu tenho uma depressão e eu quero ser curada da depressão. Eu quero dizer para você que depressão não é vergonha ter depressão. Tem pessoas que não têm vergonha de dizer, olha, eu estou com um problema grave no pulmão, eu estou com câncer, mas tem vergonha de dizer que é depressão. Porque a maioria do povo, muita gente é ignorante e acha que uma pessoa que serve a Deus não pode ter uma depressão. E muitas vezes nós somos provados. Muitas vezes o Senhor permite que nós passamos por essa prova. E muitas vezes é preciso passar por um quadro de depressão para que a gente venha entender o que é uma depressão. Só quem já passou por depressão sabe, eu passei por uma depressão, por 12 anos eu tive depressão, sem saber que era depressão. É um sentimento horrível, é uma coisa horrível, é uma coisa muitas vezes até insustentável. Só a graça de Deus para nos manter em pé. Então quem teve depressão, sabe quando uma irmã diz eu estou com depressão, sabe quando o irmão diz eu estou com depressão. É uma coisa que só o Senhor para nos dar graça. E eu sei que tem pessoas aqui com depressão, que nessa noite o Senhor vai curar. Nessa noite o Senhor vai te libertar e vai te dar vitória. E eu sei que o Senhor vai fazer, sabe por que o Senhor começou a fazer pela minha vida? Até 2 meses atrás eu só dormia com o Rivotril. O médico passou 6 miligramas de Rivotril. Por quê? Porque é não como calmante. Até eu vi um comentário que era calmante. Não é a questão do calmante, porque eu tive uma enfermidade chamada fibromialgia, que tira totalmente o sono. E eu precisava tomar para poder dormir, para relaxar os músculos, porque é uma doença nos músculos e nos nervos. E eu falei, Senhor, e um dia o Senhor usou um profeta, um vaso, para dizer lá no vale para mim, eu vou começar a te usar na cura, mas eu vou começar a curar você primeiro. Então eu louvo o nome do Senhor, porque a partir daí eu tomei uma decisão de parar com o Rivotril. E o Rivotril a gente não pode tirar ele de uma vez, porque ele traz consequências terríveis. E aos pouquinhos eu fui tirando, e hoje eu posso louvar, glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não dependo do Rivotril para dormir. Hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou falar com o Senhor, eu deito, durmo e durmo muito, durmo umas 8 horas, graças a Deus. Com o Rivotril eu dormia máximo 5, 6 horas. Sem ele eu estou dormindo agora 8 horas, para a glória do Senhor. Então, irmã, não tenha vergonha, irmão, de dizer que você tem depressão. Porque uma das coisas que a fibromialgia dá é depressão. E dá uma depressão terrível mesmo. Mas hoje é noite que o Espírito Santo vai passar. E no nome de Jesus ele vai te curar. Ele vai te libertar. Isso não é invenção nem é para agradar a igreja. Você vai testificar o que o Senhor vai fazer na tua vida depois dessa peça teatral. Nós vamos estar orando. Presta bem atenção na letra do louvor, porque na medida em que eles estiverem cantando, o grupo vai estar encenando. E você vai entender que todo pecado tem as suas consequências. Todo pecado tem o seu preço.
Até o pecado, nada de graça, até pecado tem preço, e o preço do pecado é alto demais. Então presta bem atenção, esse louvor chama Saudades de Teresa, um louvor que foi assim, ele foi dedicado realmente a uma história verídica de uma jovem chamada Teresa. Então preste bem atenção que você vai entender o que o Espírito do Senhor quer falar com você através desse louvor. Esse louvor não foi escolhido de propósito, foi o Espírito do Senhor que me direcionou. É um louvor antigo, bem antigo mesmo, é sertanejo, mas é algo assim tremendo. Eu gosto de sertanejo, então pra mim é maravilhosa a melodia, tá? Quem não gosta vai gostar agora, vai gostar da letra, vai curtir aí, pra honra, glória e louvor do nome do Senhor, e vai começar a colocar algumas coisas no lugar, amém? Então o grupo de teatro está com oportunidade.